Então, nessa ação penal 503, 65, 28 e 23, depoimento do delegado Igor Romário de Paula. Senhor Igor, o senhor foi arrolado como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo, certo? Perfeito. O delegado foi arrolado pela defesa de César Ramos Rocha e houve a desistência, é isso mesmo? Isso, excelência. Certo. Alguma defesa tem interesse em ouvir a testemunha? Nessas condições... Oi? Eu tenho interesse. Excelência, Tá. pela ordem de excelência, como a oitiva da testemunha foi mantida por esse juiz, o Ministério Federal, a defesa entende que a ordem de pergunta se altera também. Então o Ministério Federal deve começar perguntando o juízo, se for o caso, a defesa... Antes disso, doutora Alexandre, por favor, na verdade... Só tem que ser no microfone, não adianta ficarem falando e não falam no microfone. Na verdade, o artigo 401, parágrafo 2º, diz que quem arrolou a testemunha pode dela desistir, com exceção do artigo 209, que diz que se o juiz entender que deve ouvi-la como testemunha do juízo, a ouvirá. Essa é a única hipótese. Então, se o senhor vai ouvi-la como testemunha do juízo, me parece, se for atender o que diz o Código de Processo Penal. Certo. A prática forense tem sido sempre aí de exigir a concordância das demais partes para desistência, porque a testemunha arrolada se torna a testemunha do processo. De todo modo, adotando aí uma interpretação então mais benéfica à defesa, eu vou seguir então a sugestão e vou abrir a palavra aqui ao Ministério Público para perguntas, depois para as defesas. Ao Ministério Público, então. Vossa Excelência não tem perguntas, porque as perguntas de Vossa Excelência seriam as primeiras. Não, o juiz acho que pergunta por último, né? Se a testemunha é do juízo, o juiz perguntaria Certo. Primeiro, né? Se nós formos reescrever o processo, daí o juiz pergunta primeiro para a testemunha, mas como o processo diz outra coisa, então vai ser por último, certo? É o que está lá expresso no Código de Processo Penal. Em qual artigo, Excelência? Desculpe. Doutora, enquanto o Ministério Público verifica, eu olho aqui e digo para... Não, é só porque testemunha do juízo me parece que o artigo Não, doutora, 219 é claro, seria que diz aqui, a olha. ordem, mas enfim. A defesa não se opõe, doutor, a ouvir, é só uma questão Não, de é tão de ridículo ordem, que né? eu Claro. vou ler aqui o artigo. Não, porque assim a gente aprende, inclusive. Sim, ótimo. Artigo 212, parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Certo? Querem Certo. dar uma olhada no código? Não, claro, Então o tá juízo poderá... Então o Ministério Público Mas pergunta. não é esse artigo que se aplica, Silêncio, só com bom, todas as doutora. vênias. Tá bom, doutor. Depois a gente consiga. Então passa aí o Ministério Público. Boa tarde. Boa tarde. E, por favor, eu queria que o senhor esclarecesse, primeiro fizesse um relato geral e depois eu vou aprofundar alguns aspectos, no que toca à apreensão ou à identificação de um aparelho de escuta na carceragem da Polícia Federal que aconteceu em março, ou teria acontecido em março do ano passado. O que o senhor tem conhecimento? Aliás, até me reformulando, primeiro ele perguntar se partiu do senhor ou de alguma autoridade da delegacia, da superintendência aqui do Paraná, uma ordem nesse sentido da instalação do equipamento, se aconteceu essa ordem, em que circunstâncias, o motivo e qual a razão dela. Bem, iniciando, essa ordem não existiu por nenhuma das autoridades envolvidas na investigação Lava Jato e nem da Superintendência da Polícia Federal. Até aquele momento, no momento em que ela foi encontrada, nós desconhecíamos que existia esse tipo de aparelho instalado no forro da custódia. Salvo engano, dia 30, numa data específica, a gente já tinha vinha fazendo várias revistas na custódia para localizar itens não autorizados, e por uma informação da possibilidade de haver um telefone lá dentro, foi feita uma revista na custódia e encontrado, salvo engano, nos pertences do réu Alberto Youssef, uma das partes de um equipamento de escuta ambiental. Até aquele momento, nenhum de nós tinha experiência com esse tipo de equipamento, não sabíamos nem que o equipamento seria da polícia, o que foi confirmado logo na sequência, um equipamento tombado, enfim, pertencente ao núcleo de inteligência.
Isso foi no final da tarde, por volta de umas 5 horas da tarde, nós retiramos o equipamento, fizemos a revista completa. Na sequência, por volta de 19 horas, nós tomamos conhecimento aí através do processo eletrônico, numa petição da defesa de Alberto Youssef, de que aquele equipamento já tinha sido encontrado 10 dias antes, salvo engano. E, enfim, e se preparava uma petição, alguma coisa para relatar aquilo, mas que ele tinha sido encontrado 10 dias antes. O equipamento foi retirado, a administração da superintendência foi comunicada do evento, foi instaurada uma sindicância para apuração, foram ouvidos os presos na ocasião. Naquele momento, alguns dos presos indicavam um dos policiais atuantes na Lava Jato como responsável pela colocação do equipamento na tarde da prisão, do dia 17 de março, o que era impossível, porque o policial estava em Santa Catarina cumprindo um dos mandados, só voltou no final do dia. Enfim, a sindicância foi feita, o equipamento apreendido, e a sindicância concluída. Naquele momento, a sindicância tinha um foco, ela não foi conduzida por mim, óbvio, mas ela foi conduzida por um dos delegados da superintendência e concluiu que aquele equipamento não tinha condição de uso. Não foi feita perícia nele, mas se solicitou naquele momento uma informação técnica do policial que, além de ser a pessoa que mais detinha conhecimento do equipamento, era quem detinha unicamente a posse daqueles equipamentos. Aqueles equipamentos ficavam exclusivamente com o APF da Almei, e fez aquela informação dizendo que ele não tinha condições de uso. Não me recordo se no dia seguinte ou 2 dias depois, nós voltamos à carceragem. Aí eu voltei junto com o próprio agente da Almei, para que fosse feita uma nova verificação do forro para ver se havia algum dispositivo mais instalado, algum vestígio, alguma coisa. Nada foi encontrado. No depoimento seguinte, acho que do Alberto Youssef, uma das partes do equipamento foi entregue. A sindicância foi concluída sem mais nada para nenhuma providência ser tomada, né? Dentro da sindicância foi anexado alguns documentos sugerindo que aquele equipamento estivesse lá desde 2008, se não me engano, quando o preso Fernando Antônio da Costa de Bernamar ficou preso, esse equipamento estaria lá. Enfim, essas informações partiram das pessoas, informações que foram trazidas para a sindicância, dentre elas pelo próprio agente da Almei. Enfim, eu sei que a sindicância foi concluída. Hoje há outros procedimentos em curso na corregedoria para apurar se houve alguma irregularidade nessa sindicância, e se esse equipamento era realmente o que estava lá desde então, ou se ele teria sido trocado. Enfim, aí sobre esses procedimentos eu não tenho conhecimento, que são todos na Corregedoria Geral. Né? Tá. Por favor, quanto ao equipamento em si, o senhor disse que foi juntado ao procedimento da Corregedoria uma informação de que ele não era operacional, de que ele não funcionava. Sabe dizer recorda das razões desse não funcionamento do equipamento? Se ele... Não me recordo. Eu sei que assim, uma das partes estava com o Alberto Youssef, uma das partes foi entregue por ele depois, um pedaço, salvo engano, um microfone. Faltavam fiação, mas era efetivamente um equipamento de transmissão, né? Um equipamento que precisava ser acionado remotamente para gravar. E esse acesso remoto era feito a partir do núcleo de inteligência. Tá. E o senhor recebeu cópias das gravações que podem ter sido realizadas? Ou sabe da existência dessas gravações? Não tenho conhecimento. Tá. E ao tomar conhecimento da existência desse equipamento e mesmo a partir da sindicância, foram tomadas algumas providências administrativas para tentar esclarecer um pouco mais a situação, ou ficou só no âmbito desse procedimento?
Porque eu imagino que a carceragem ela tem um responsável. Sim. Né? O próprio NIP tem um responsável também. Internamente você tentou conversar com as pessoas, tentar esclarecer? A intenção foi que se esclarecesse tudo dentro da sindicância. O que houve na sequência, alguns dias depois, acabou se optando por um procedimento diferente de mudar a equipe de segurança da custódia, e ela passou a ser feita por agentes penitenciários. E, bem, isso vem sendo mantido até hoje. Em princípio, a apuração com relação a isso foi feita somente na sindicância. Tá. E o senhor mencionou também que o agente apontado como sendo o responsável pela instalação do equipamento não estava no dia... Como é que é? Você pode explicar um pouco melhor? Sim. Estaria em missão? Quando, na sequência dos primeiros depoimentos que foram feitos, até antes da instauração da sindicância, já de imediato, com a localização do equipamento, apontaram o APF Prado como sendo o responsável de quem teria... Alguns presos teriam visto ele entrar na custódia, subir no forro, instalar o equipamento, na tarde em que teria sido deflagrada a operação, no dia 17 de março. Só que o APF Prado estava participando da operação, cumprindo mandados em Santa Catarina. E chegou em Curitiba no começo da noite, não me lembro o horário exato. E, enfim, no primeiro momento se apontava o APF Prado como responsável por instalar. E na sindicância, a sindicância foi nesse sentido, e ficou claro que isso não teria acontecido. Certo, tá. E em relação ao local a cela em que esse equipamento estaria ou teria sido instalado, o senhor sabe me dizer qual é o número dessa cela? O equipamento teria sido instalado na cela 5. Sim. Aqui até cabe um esclarecimento. Essa cela 5 é apontada como a cela que teria sido preparada para receber Alberto Youssef. Alberto Youssef chegou na custódia e foi para a ala oposta. Ele ficou preso num corredor diferente na cela 2. Isso nós temos os registros da custódia e tudo. Ele permaneceu alguns dias na outra cela, e depois de 4 ou 5 dias ele passou para outra cela, aí sim para a cela número 5. Há também um questionamento que nós teríamos instalado isso para ouvir as conversas entre Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef para confrontar os interrogatórios. Bem, Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, nos vários meses iniciais da operação, nunca estiveram presos na mesma cela. Outra coisa, não foram ouvidos em sede policial. Ou melhor, o Alberto Youssef foi ouvido em sede policial e se manteve em silêncio. O único depoimento que ele prestou foi com relação à ocorrência da custódia. Paulo Roberto Costa foi ouvido no Rio de Janeiro. Ambos só voltaram a ser ouvidos na superintendência no Paraná quando fecharam um acordo de colaboração. Então não faz muito sentido. Uma escuta que é encontrada 10 dias que já estava danificada. Acho seria meio incoerente se nós estivéssemos realmente ouvindo, não ter tomado nenhuma providência. Tá. Posteriormente, até me perdoe se isso está fora das suas atribuições, mas posteriormente, agora mais recentemente, quando esse fato foi novamente trazido a lume, principalmente por conta do depoimento na CPI, foi instaurado um novo procedimento, né? E nesse procedimento foi apreendido o computador para análise e tentar a recuperação dessas informações. O senhor sabe que equipamentos foram apreendidos? Se é que essa informação o senhor tem conhecimento? Eu posso me equivocar, mas eu acho que sim. Quando houve a questão que gerou o afastamento dele e de outros 2 servidores da investigação, foi feito um pedido pelo superintendente para que primeiro pela chefe do núcleo de inteligência, para que ele não tivesse mais acesso, já que ele estava fazendo várias acusações, inclusive a integrantes do núcleo de inteligência. E, ao mesmo tempo, um pedido do superintendente, e aí um pedido também que partiu da Corregedoria, porque isso foi de imediato informado à Corregedoria Geral em Brasília, para que se preservasse os equipamentos todos utilizados por ele no ambiente de trabalho.
Eu sei que a comissão, num primeiro momento, entendeu que era, depois de conversar com ele, entendeu que era necessário só apreender o computador de mesa dele, o principal que ele usava, e não viu interesse em aprender um notebook que ele usava para o trabalho. Mas isso já no dia seguinte, ou 2 dias depois, todos os equipamentos foram preservados, inclusive todos os dispositivos da mesa. A mesa não foi tocada até que se definisse. E na sequência, 2, 3 dias depois, o computador, também notebook dele, foi encaminhado para a corregedoria para avaliação e perícia. Né? Tá. Só mais um esclarecimento. Em relação a quando é feito um trabalho de escuta ou de monitoramento, ou alguma diligência que envolve identificação de alvos ou de pessoas, de locais, enfim, como é que se dá o resultado disso? O agente encarregado dessa diligência, ele passa essa informação verbalmente, leva num papel, numa pendrive, ou ele faz um relatório por escrito, registra esses relatórios? Como é o funcionamento normal? Dependendo de um caso ou outro, pode ser um relatório de inteligência ou uma informação policial, uma informação para ser usada num inquérito policial, mas assim, esse tipo de diligência ele não é feito sem ser documentado. Então, o pedido é feito, via de regra, através, inclusive até de ordem de missão policial, e isso demanda, vamos supor que realmente houvesse necessidade de fazer uma escuta ambiental. A mídia, com todos os áudios, o relatório do analista, com o que achou relevante e as suas conclusões. Não existe hipótese de um tipo de diligência ser feito informalmente e o resultado ser só passado ou verbalmente ou só entrega de um material sem nenhuma documentação. Isso não é feito. Bom, acho que era da minha parte do Ministério Público era isso. Obrigado. A série de acusação tem perguntas? As defesas não têm A perguntas? defesa de César Ramos, por coerência, não tem nada a perguntar. A defesa dos demais não tem perguntas? Não? Então, o juiz também não tem indagações nesse caso. Então eu declaro encerrado o depoimento do delegado Igor Romário. Pode interromper.